Excelente, professor. Fantástico, que bom, meu nobre mestre Igor. A enorme satisfação estar aqui à presença de Vossa Senhoria, para que a gente possa tocar mais esse aulão, né? Para que a gente possa estar aí mais uma vez nesse projeto, que é um projeto sensacional, né? Capitaneado pela professora Ani, mas muito bem divulgado e muito bem administrado por Vossa Senhoria. Muito obrigado pela oportunidade, mestre. Né? Sempre uma satisfação estar aqui. E a todos, muito boa noite. E vamos que vamos, né, meu povo? Vocês hoje estão com a vida muito tranquila, 6 horas da tarde, né? Estamos aqui em grupo para estudar uma matéria que é sensacional. É sensacional. A gente tem que pensar o seguinte, olha só. Quando a gente vai fazer a prova da OAB, a nossa prova ela é dividida em 2 momentos. No primeiro momento, nós temos a prova da primeira fase, onde serão cobradas de vocês questões objetivas das mais diversas áreas possíveis do conhecimento. E assim, é até exagerado falar áreas do conhecimento, porque aí a gente inclui até mesmo coisas como direito do trabalho, que ninguém quer saber, né? Mas vocês vão fazer uma prova de primeira fase que vai englobar uma grande quantidade de conteúdo e várias matérias. O que eu pensei para nós fazermos o nosso aulão da aula de hoje, o nosso aulão de hoje? Pensei o seguinte, eu vou escolher uma peça que seja muito cobrada na primeira fase e que também seja cobrada na segunda fase. Uai, professor, como assim? Ora, algo que vocês tiverem prestado atenção nessa maravilha, lindeza que está falando aqui, vocês podem garantir umas questões na primeira fase, mas também podem se dar muito bem na segunda fase. Então, hoje, com base nisso, nós vamos falar sobre o recurso de apelação. Temos 1 hora para falar desse recurso fantástico, que tem a sua previsão legal lá no artigo 1009 e seguintes, até o 1014, do Código de Processo Civil. Então, nós temos aqui o recurso de apelação. Senhores, por que eu escolhi a apelação? Porque ele é o principal recurso que nós temos ideia dentro do processo civil. Não existe nenhum outro recurso com uma característica tão própria quanto a apelação. Tanto é que quando nós aprendemos a fazer a apelação, nós vemos que ela serve como modelo para uma gama de recursos. Né? Então, o que se tem? Nós temos aqui o recurso de apelação. Professor, e quando é que cabe essa bagaça aí, esse negócio, esse trem, esse treco, chamado de apelação? Senhores, a apelação é o recurso cabível contra decisões terminativas. E é isso que vocês têm que pensar. O que é uma decisão terminativa? É aquela que põe fim ao processo. Então, você vai fazer a apelação contra decisões que põem fim ao processo. Nós já vimos que, via de regra, isso é através de uma sentença. Né? Então, o juiz faz uma sentença, põe fim ao processo, e agora você vai poder fazer o recurso de apelação. Então, é um recurso que é sensacional. É sensacional, meu filho. Por quê? Porque se você tiver perdido na sua ação originária, né, se você tiver entrado com um processo e perdido, você, quando tem uma sentença te negando, você poderá fazer o recurso de apelação. É o recurso mais conhecido, mais badalado, mais diferentão, mais importante, mais gostosinho de nós estudarmos. E é importante que a gente entenda que ele tem uma forma muito própria para ser feita, que é nada mais, nada menos do que uma distribuição em petição de interposição, que é endereçada ao juízo ACO. Quem é o juízo ACO? É aquele mano que fez a decisão que você quer recorrer. É o amigão lá que fez a decisão que te ferrou na vida. E aí, o que você vai fazer? Você vai endereçar para ele o seu recurso de apelação. Então, o recurso de apelação é endereçado ao juízo ACO, que é quem fez a decisão. Nós fazemos, então, uma petição de interposição endereçada a ele.
Essa petição de interposição, ela é simples, é sem sofrer. A gente vai ver que ela não tem muita regra, assim. A gente vai fazer aí a petição de interposição, né, tal, mas vai ser tranquilo. Enquanto, junto a ela, nós vamos mandar as razões do recurso. Só que, senhores, essa daí é encaminhada ao tribunal ad quem? E ela tem um certo grau de complexidade. Uai, professor, você está dizendo, então, que quando eu faço o recurso de apelação, eu tenho que fazer duas peças? São duas, não é uma só, não? Isso, meu filho, é a petição de interposição mais a razão do recurso. Se você fizer só a petição de interposição, você errou. Se você fizer só a razão do recurso, você errou. Só que eu nem falo de errar com alunos de uma faculdade nota 5 no MEC. Afinal de contas, vocês têm um robusto conhecimento jurídico a respeito desse assunto. Né? Eu, basicamente, aqui estou fazendo uma revisão suave a respeito do tema. Mas aproveitando essa monstruosidade de conhecimento de vocês, entendam, olha só, petição de interposição endereçada ao juiz Wacó, razão do recurso endereçada ao tribunal ad quem. E agora a vida ela vai ficando um pouco mais fácil para vocês. Né? Eu sei que vocês têm uma vida ganha, todo mundo rico, todo mundo bem cheio da grana, né, com foco em ser tão rico quanto o professor Igor Marcelo, né, mas vocês que estão aí na crista da onda, pensando em dinheiro e ficar assim, rico e bonito como o professor Igor, vocês têm que pensar o seguinte, vou facilitar aqui algumas coisas para vocês, vou facilitar, vou fazer um negócio que estava um pouco tenso, ficar ainda mais suave na vida de vocês, porque eu dividi a apelação em passo a passo. Vai, professor, passo a passo. Você vai dar passinhos aí. Né? Eu vou pegar na mãozinha de vocês e a gente vai andar de mão dada e vocês vão ver em passo a passo a apelação. E, ora, quando nós falamos da petição de interposição, eu vou dar os passos para vocês. O primeiro passo dessa bichona aqui é nada mais, nada menos. Vamos lá. Primeiro passo se chama endereçamento. Uau! Endereçamento, professor? Endereçar. Sabe o que é bom, né? Quando eu comecei a dar aula, eu sou velho. Vocês podem ver que eu não tenho mais aquela carinha de bebê que eu tinha em outros momentos. Né? Então, eu sou velho. Quando eu comecei a dar aula dessa matéria, era comum eu falar assim, olha, gente, a petição de interposição, o endereçamento dela é como se fosse uma carta, né? É para quem você está mandando a sua carta. Aí o povo na época, pô, professor, da hora, é tipo uma carta, beleza, então tá suave. Hoje eu falo de carta. A maioria de vocês nunca viu uma carta na vida. Nunca viu. Exceto os boletos que chegam em casa, carta ninguém não vê. E aí, qual é o detalhe? Na hora que nós vamos endereçar a nossa petição de interposição, a gente tem que pensar que é essa cartinha chamada recurso de apelação que eu estou mandando para o juiz. E na hora de endereçar é suave, é tranquilo. É uma regra que vocês já sabem desde o primeiro dia de aula. Olha só. Excelentíssimo senhor juiz de direito da terceira vara cível da comarca de Cocos, Bahia. Ué, professor, você está indo lá para a Bahia? Pois é, terra boa. Hora dessa noite está fazendo uns 700 graus lá, é quente, mano. Né? Então a gente vai usar a comarca de Cocos aí, ó. E, professor, peraí, você está dizendo que esse endereçamento é desse jeito? Né? Desse jeito. Ah, não, professor, eu vi um vídeo no YouTube, no Instagram, né? Vi um vídeo no Instagram onde a criatura lá falava que eu tenho que encaminhar ao juízo da terceira vara cível da comarca de Cocos. Gente, olha só, essas paradas que vocês ficam estudando aí, por aí, né, lendo as coisas que não deve, vendo videoaula de quem você não deveria estar vendo, isso daí vai te levar para o buraco.
Né? Então você não pode focar em coisa que te leva para o buraco. Você não manda petição para juízo. Juízo não julga petição. Juízo é o núcleo de atribuição de um juiz. Então, quando você manda a petição, você não manda para o juízo do juiz. Você não manda assim, juiz, olha só, coloca essa petição dentro da sua cabeça e pede para o seu juízo avaliar. Puta merda, isso daí, quando eu vejo alguém escrevendo ao juízo de tal lugar, dá vontade de, com todo o carinho do mundo, ir lá e dar uma marretada na cabeça da pessoa, para ela parar de ser tonta. Porque não dá para você mandar um documento físico para um juízo, já que juízo é o núcleo de atribuições de um juiz. É a competência de um juiz. Seria mais ou menos como se vocês fizessem uma prova e, em vez de entregar para o professor Igor Marcelo, você entrega para a competência de professor do Igor Marcelo. Né? E aí a competência dele vai se materializar num ser e vai avaliar a tua prova? Nunca! É a mesma coisa aqui, gente. Nós devemos encaminhar a nossa petição inicial, a nossa contestação, réplica, os recursos, sempre a um juiz e jamais a um juízo. Se você está com um livro, e olha só, a gente tem que fazer um pacto aqui. Se você está com um livro que fala de juízo, você vai terminar a aula agora, vai lá no fogão da sua casa e vai queimar esse livro. Porque aquilo ali é a oferenda do demônio. Você não pode ficar estudando com uma coisa daquela. Aquilo é coisa pesada, é coisa ruim, aquilo vai te fazer mal. Não é para mandar a petição para juízo. Nós vamos mandar nossa petição para o juiz. E aqui eu escolhi essa cidade fantástica. A cidade de Cocos, na Bahia, maravilhosa, né? Então, só como exemplo, coloquei aqui a cidade de Cocos. E aí a gente já começou bem. Eu já vi que a minha petição de interposição, ela deve ser encaminhada ao juiz da terceira vara cível da comarca de Cocos. Agora, eu vou dar o segundo passo. O segundo passo. Se o primeiro já foi gostoso, imagina o segundo, que delícia! Olha lá, senhores, o segundo passo da nossa petição de interposição se chama qualificação. Uau! Qualificação, professor? Sim! Qualificar é atribuir qualidades, atribuir características. Né? Quando você olha a qualificação daquele seu amigo feio, que tem uma orelha grande, um narigão, você vai estar atribuindo as características dele. E aqui a gente vai fazer a qualificação da petição de interposição. Só que isso é benção, gente, é benção na vida de vocês, que vocês nunca mais vão esquecer. Você vai começar a qualificação colocando o número do processo. Processo, número. Nossa, professor, o processo já tem um número? Não, não, meu filho, ele está na sentença, você está fazendo uma apelação, ele não tem número, não. Claro que tem. Então, a gente começa colocando o número do processo. Na sequência, nós vamos identificar quem que está envolvido na apelação. Apelante. Uau! Apelante. E o apelado. Que delícia, hein, professor? Apelado a essa hora. Pois é. Então, você vai identificar o apelante, que é quem está fazendo o recurso de apelação, que é o primeiro a ser qualificado agora, e você vai identificar o apelado também. E aí, mole, ó, mole. Isso aqui vocês já sabem fazer demais. Afinal de contas, faculdade nota 5 no MEC, né, pai? Então, olha lá. Prenome, nome, só para sintetizar. Prenome, Gleidson. Nome, Bonfim da Cruz. Tá? Só para vocês entenderem. O prenome é a alcunha a qual nós somos conhecidos. O nome é o que nós chamamos de sobrenome por aí. Tá? Então, ó, prenome, nome. Aí agora o rolê vai ficando cada vez melhor. Devidamente qualificado nos autos. Uau, professor! Como é que você sabe que o apelante está qualificado nos autos? Ô, meu filho, nós já estamos na sentença. A gente já terminou a fase de conhecimento. Então, é claro que ele já está qualificado nos autos. E a gente tem que entender que o juízo ACO, quando ele recebe o recurso de apelação e manda para o tribunal ad quem, ele vai mandar o processo inteiro. Então, o tribunal lá em cima já tem todas as informações que precisa. Tá? Então, ó, prenome, nome, devidamente qualificado nos autos,
vem por intermédio de seu advogado, com base nos artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil, perante Vossa Excelência, interpor. E olha só que frase, né, gente? Olha só. Em primeiro lugar, eu sei que alguns de vocês aí, já na hora que eu falei com base, alguns de vocês ficaram, ô, professor, com base. Esse professor ele tem um linguajar muito fraco, porque eu uso com fulcro. Fulcro, meu filho. Você sabe o que é fulcro? Você usa isso no seu dia a dia? Ou você está querendo se amostrar? Né? Se você está querendo se amostrar, ok. Mas se você quer passar na prova da OAB, decora coisa que você lembra. Né? Decora coisa que você lembra com base. Com base eu lembro. Mas com fulcro, mano. Quem é que fala esse tipo de coisa no dia a dia? Né? Eu vou fulcrar a cara de alguém. Deus me livre. Né? Então, nesse tipo de situação, vamos tentar decorar para a prova da OAB aquilo que a minha cabeça lembra. E a minha cabeça lembra de base. E eu vou interpor o recurso de apelação. Isso daqui é só benção, atrás de benção. Eu venho e interponho o meu recurso de apelação, né? Vou aqui, ó, fazer a interposição no meu recurso, e agora eu continuo. Né? Então, muito bacaninha, eu vou dar sequência à minha qualificação. Em face da respeitável sentença proferida por este douto juízo na ação que move contra, agora eu qualifico um apelado, prenome, nome, também devidamente qualificado nos autos, pelas razões em anexo. Uau! Pô, professor, então isso daí é moleza, hein? Simplão. Não tem nada mais fácil do que fazer a qualificação em uma petição de interposição no recurso de apelação. Nada mais fácil. Vocês já estão cansados de mexer com isso, né? E aí, assim, nunca, né, é demais eu ressaltar essa característica de vocês, que vocês são alunos de uma faculdade nota 5 no MEC. Então, com o robusto conhecimento jurídico que vocês já têm, vocês estão cansados de fazer isso. Mas prestem atenção, segundo passo da apelação é a qualificação. Professor, e o terceiro passo, professor? Terceiro passo, filhão, agora a gente vai nadar de costas, porque nós vamos colocar os parágrafos com os pressupostos de admissibilidade. Você que está tenso aí, você que está tenso, pensando no que não deveria, é você mesmo. Olha só, aqui a gente não vai colocar tópico para pressuposto de admissibilidade. Por quê, professor? Porque os tópicos vão lá para a razão do recurso, meu filho. Aqui a gente vai fazer parágrafos. Nossa, professor, mas parágrafos? Então a gente vai encher de parágrafo isso aí. Não, criatura, vão ter 2 parágrafos. Um parágrafo para os pressupostos objetivos, outro parágrafo para os pressupostos subjetivos. Ih, professor, você falou aí pressuposto, objetivo, subjetivo. Nossa senhora, não lembro, não sei nem quem sou eu, professor. Veja lá o que é pressuposto objetivo e subjetivo. Senhores, os pressupostos subjetivos tratam do apelante. Subjetivo, para quem ainda chegou agora no 10º semestre e ainda não se ligou, subjetivo tem característica de sujeito. Subjetivo, sujeito. Oh, nossa, professor. Subjetivo, sujeito. Objetivo, objeto. Então, os pressupostos subjetivos vão tratar dos sujeitos da apelação. No caso do apelante,
enquanto os pressupostos objetivos vão tratar do mérito da apelação, do conteúdo da apelação, da forma da apelação, então do objeto que o sujeito está trabalhando, que é a apelação. E vocês vão ver o tanto que isso daqui é importante e que dá para fazer em 2 parágrafos. Olha só. O presente recurso é cabível nos moldes dos artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil. Então, ó, já comecei com o cabimento. Sua forma é regular, pois atende à regra de petição, de interposição e razão do recurso. Ao regularidade formal, né? Então, segundo o pressuposto, a apelação é devidamente tempestiva, pois o diz a de quem, né? O último dia de prazo se dará em. Deve-se ressaltar que a guia com o recolhimento do preparo encontra-se em anexo. E aí, gente, olha que bonitinho. Acabei de falar dos pressupostos objetivos. Né? Então, lá, primeiro, cabimento. Segundo, regularidade formal. Terceiro, tempestividade. Quarto, preparo. Percebam que em nenhum desses 4 pressupostos se menciona o apelante. Em nenhum desses 4 pressupostos eu estou falando da parte que está fazendo a apelação. Nenhum. É por isso que eles são objetivos. Eles tratam do objeto e não da pessoa. Por outro lado, olha esse segundo parágrafo. Que bonitinho. O apelante é legítimo, pois não há impedimento legal para que o mesmo figure no presente recurso. Além disso, seu interesse recursal está demonstrado em sua sucumbência. Olha lá, esses 2 são bem subjetivos. Legitimidade, está falando aí do apelante, e interesse recursal. Novamente, a gente está falando do apelante. Então, 2 pressupostos muito referentes ao sujeito. Né? Então, eu vou colocar esse parágrafo. Só que tem um pressuposto que ele é meio em cima do muro. Ele não é nem subjetivo, nem objetivo. Ele nem está falando só do apelante, como também nem está falando só do processo, que é esse aqui, ó. Inexistem fatos que venham a impedir o direito de recorrer da parte apelante. Esse daqui eu posso estar falando do próprio apelante, mas eu também posso estar falando do processo, que não aconteceu nada que impeça o direito de recorrer. Como esse meu segundo parágrafo ele é menor do que o primeiro, né? Então, o pressupostos, inexistência de fatos impeditivos, eu vou inserir no segundo parágrafo, junto com os pressupostos subjetivos da apelação. E, gente, prestem atenção. O juízo ACO, que é quem vai receber a petição de interposição, ele pode analisar pressuposto de admissibilidade. Pode analisar. Ele pode fazer a análise desses pressupostos sem problema nenhum. No entanto, ele
não pode negar o recebimento do recurso por ausência de pressuposto. O código vai dizer que ele pode analisar, mas não pode negar. Por esse motivo, eu vou fazer 2 parágrafos na minha petição de interposição, explicando para o juiz Wacó quais são os meus pressupostos de admissibilidade. E aí eu tenho que pensar o seguinte, essa explicação que eu estou trazendo para ele é uma explicação que vai fazer com que o juiz Wacó fique atento no cumprimento dos pressupostos. Ou seja, para ele não inventar moda e negar o recebimento do recurso, pois é. Então você vai fazer ele ficar ligado nos seus pressupostos de admissibilidade aí. Terminei de fazer o 3º passo. E agora, professor? Você terminou o 3º, você dá o 4º passo. 4º passo. Nós vamos fazer um parágrafo pedindo o recebimento do recurso mais a abertura de prazo de contrarrazão mais a aplicação dos efeitos mais o encaminhamento ao tribunal ad quem. É um parágrafo só para fazer isso tudo. Ai, professor, e eu vou dar conta de colocar tudo isso em um parágrafo só? Não é que você vai dar conta, você tem que dar conta, meu filho. Né? Aí, ó, não é que é... Não, você tem que dar conta. Você vai ter que juntar tudo num parágrafo só. E é facílimo de fazer isso daí. Nem precisa ser aluno de uma faculdade nota 5 no MEC. Aqui é suavidade. Olha só. Presente recurso deverá ser recebido em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo. E aí agora a gente já começou bem. Porque eu sei que alguns de vocês quebraram a cabeça em uns bimestres aí para trás, estudando efeitos recursais. E aí você estudou uma porrada de efeito. E eu só falei do efeito devolutivo e efeito suspensivo. Senhores, esses 2 efeitos, eles são naturais da apelação. Né? A apelação, ela tem os efeitos devolutivo e suspensivo muito no seu corpo. E a gente tem que pensar, o que é o efeito suspensivo? É o efeito que suspende a decisão recorrida. Na verdade, o correto é dizer que suspende a eficácia da decisão recorrida. Ou seja, o juiz fez uma sentença, você apelou. Essa apelação suspende a sentença. É como se aquela sentença ainda não estivesse valendo. Isso é o efeito suspensivo. Por outro lado, o efeito devolutivo é o efeito que coloca aquele assunto que já foi julgado novamente em uma pauta de julgamento. É por isso que é devolutivo, que é a sensação de devolver a uma pauta de julgamento um conteúdo que já foi julgado. E aí eu tenho que lembrar, olha só, o juiz fez a sentença, sentenciou. Eu não concordo de jeito nenhum com aquela sentença, uma sentença ruim virada caralho. Né? Então, não concordo com ela, não. O que é que eu faço? Recurso de apelação. E esse meu recurso vai pegar aquele assunto que o juiz colocou lá na sentença e vai colocar agora na pauta de um tribunal, permitindo que o tribunal reveja o assunto, ou seja, devolveu um assunto que já foi analisado a uma pauta de julgamento. Senhores, faculdade nota 5 no MEC, né? Não pode errar esse tipo de coisa. Efeito suspensivo e devolutivo. Então, presente recurso deverá ser recebido em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo. E, após as contrarrazões do recorrido, encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça, como eu coloquei cocos, né, do estado da famosa Bahia. É Bahia, pai, que benção! Terminei de fazer o meu recurso, né? Minha petição de interposição agora, ela está quase no final. Só está faltando uma lasquinha para a bicha terminar mesmo.
olha só, terminei de fazer o parágrafo encaminhando a minha petição de interposição para o tribunal ad quem, que é quem vai julgar a razão do recurso. E agora, professor? Agora eu vou para o quinto passo, que é o fechamento da petição. Uau, professor, fechamento? Pois é. Deixe de assanhamento, você aí. Olha como é que funciona. Nestes termos, pede-se deferimento. A petição de interposição é deferida e indeferida. A razão do recurso é provida ou não provida. Tá? Então, aqui eu peço deferimento. Local, Cocos, Bahia. Data, 7 de junho de 2022. Nome do advogado, OAB, número. E aí agora eu fechei a minha petição de interposição. Uau, professor! Isso quer dizer que o recurso de apelação acabou? Ele acabou de começar. Nesse momento, você terminou a petição de interposição. Professor, ainda tem mais coisa para fazer? É claro, mas não se turbem os vossos corações, tenham tranquilidade, porque o resto é suavidade. Olha só, agora nós estamos falando da apelação, só que eu não estou mais na petição de interposição, estou sim nas razões do recurso. E, senhores, a razão do recurso eu vou continuar falando em passo. Primeiro passo para fazer a razão do recurso, eu vou endereçar a mesma. Vou endereçar a mesma. Endereçar de novo, professor? Professor, mas você já endereçou a petição de interposição. Sim, a petição de interposição é endereçada ao juízo ACO, que é aquele que fez a decisão recorrida. Por outro lado, a razão do recurso é endereçada ao juízo ad quem, que é quem vai julgar o meu recurso. Tá? Então, petição de interposição, juízo ACO. Razão do recurso, juízo ad quem. E agora, eu tenho que lembrar que o juízo ad quem é um tribunal. Né? Então, o ad quem aqui ó, é o TJ Bahia. E, diferentemente do juiz da terceira vara civil da comarca de Cocos, o TJ Bahia é grande, mas ele é presidido por alguém. Senhores, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês, que tem muito aluno que faz essa confusão aqui para você, que alguns fazem. Quer ver? Se o seu recurso ele sai de um juiz para um outro juiz, onde ele vai subir de instância, você encaminha, você endereça ao presidente do tribunal que vai julgar aquela tua razão do recurso. Então, a apelação está lá na terceira vara civil de Cocos, na Bahia. Aí, ó, quando eu faço a apelação, ela vai para o TJ Bahia, para a turma recursal, subir uma instância. Nesse tipo de caso, eu endereço a apelação ao presidente do TJ Bahia. Né? Então, é o presidente do tribunal. Por outro lado, se o seu recurso continua na mesma instância, né? E aí você está dentro de uma turma recursal e o teu recurso continua ali dentro, você endereça para o presidente da turma recursal, não do tribunal. E aí você tem que pensar o seguinte, olha só, eu fiz um agravo interno de uma decisão da primeira turma, do relator da primeira turma civil do TJ Bahia. Fiz o agravo interno daquela decisão. Ora, eu vou endereçar o meu agravo interno para o presidente da turma recursal do TJ. Então, agora não é mais o presidente do tribunal, porque não houve subida de instância. Eu estou dentro da mesma instância e aí eu endereço para o presidente da turma. Gravem isso. Professor, quando você fala presidente do TJ Bahia, como que fica esse endereçamento? Ele fica bem assim. Excelentíssimo senhor desembargador
presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Uau! Ô, professor, que benção, né? Eu vou mandar, então, um negócio para o egrégio. Que palavra velha horrorosa. Pois é. Então, você vai mandar para o desembargador presidente do TJ. Né? Essa palavrinha é uma palavra esquisita. Mas aproveita, você não vai usar ela para nenhuma outra coisa na sua vida. Então, mande para o egrégio presidente do tribunal, para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tá bom, gente? Então, ó, o endereçamento da razão do recurso é para o desembargador presidente do tribunal. Não tem como correr. Professor, e quando eu termino o endereçamento? Né, na hora que eu fiz, como é que fica na razão do recurso? Você vai para o segundo passo, meu filho. E o segundo passo é a qualificação. Professor, mas de novo, aqui vocês vão ver que a coisa é mais suave. Olha só, como que fica a nossa qualificação aqui? Processo, número, apelante, fulano, apelado, delícia, hein, professor? Cicrano. E agora você vai lá para o título que faz as razões do recurso. Uau! Isso daí está muito fácil, professor. Então, quando você fala de qualificação, é só dizer o número do processo, quem é o apelante, quem é o apelado, e já pular para as razões do recurso. Isso, é só isso. Porque agora a gente vai para o terceiro passo do nosso recurso de apelação. A gente vai dar mais um passinho, bem tranquilo, aquele passinho curto, mas que vai para frente. Olha só, deixa eu até pegar esse trem aqui, para eu não precisar copiar de novo, porque eu vou ficando velho, né? A gente vai ficando uma preguiça. Olha só, o terceiro passo, nós vamos fazer o parágrafo introdutório. Ô, professor, então tem o passo do parágrafo, professor. Isso daí não é muito difícil, não, professor. Relaxa. Moleza. Parágrafão introdutório. Olha que beleza. Pô, além da turma, ínclitos julgadores. Jesus amado. Professor do céu, que termos esquisitos, professor. Colenda é de uma turma que é colegiada e que recebe. É uma turma que ela vai te recepcionar e aceitar aquilo que você vai passar para ela. Acolhedora turma. Ínclitos são os julgadores que estão dispostos a se inclinar para ouvir as suas palavras recursais. Isso daí, apesar... arrupiei aqui de tanto que isso aqui é pesado, mas que benção. Né? Então, eu vou abrir esse parágrafo introdutório literalmente puxando o saco da turma de julgadores. Porque, assim, se tem uma coisa que advogado faz bem, é puxar saco às vezes quando é necessário. Então, a gente vai lá e puxa o saco mesmo, aquela puxada bacana, né? Colenda a turma, ínclitos os julgadores. Professor, você está dizendo que advogado é puxa-saco? Não, sim, é isso mesmo que eu estou falando. Puxa mesmo, a gente precisa de favores. Se tiver, eu pago até um cafezinho para o desembargador, se ele puder me ajudar aqui. Então a gente dá aquela puxadinha de saco. O professor Igor não concorda, mas é porque o professor Igor ele tem um coração puro. O meu coração ele não é dessa pureza tanto assim, não. Tá bom, senhores? Então, olha que bonitinho. Colenda turma, ínclitos julgadores. Agora a gente vai fazer aquele parágrafão. Olha só, gente, que bênção. O presente recurso visa alterar sentença de mérito que aplicou equivocadamente o ordenamento jurídico pátrio no caso concreto, devendo a mesma ser reformada. E, gente, prestem atenção. Isso
Isso daqui é outra coisa que os alunos piram, fica todo mundo preocupado. Professor, reformada. Gente, a sentença ela vai ser reformada, ela vai ter a sua reforma quando o juiz julgar o mérito e a parte discorda daquele julgamento. É o famoso erro injudicando, que é quando o juiz julgou errado. Você não concorda com o julgamento que o juiz fez. Daí você pede que o tribunal reforme aquele julgamento. Erro injudicando que o juiz cometeu. Julgou errado aquele seu recurso. Agora, se você acredita que há um defeito processual, você pede a anulação da sentença. Na anulação, não houve a análise do mérito. Aqui eu tenho um erro de procedimento. Defeito no procedimento. Nesse caso, houve o que nós conhecemos como erro in procedendo. Não é erro injudicando, e sim o erro em procedendo, ou seja, o procedimento ele foi incorreto. Então, reforma quando o juiz julgou o mérito e você não concorda com a análise dele. Erro injudicando. Anulação, quando teve um defeito no procedimento e aquele defeito anula tudo o que foi feito depois dele. Ou seja, um erro improcedendo. Tá bom? Então, aqui, ó, eu usei a palavra reforma porque eu estou querendo uma reforma do mérito. Se eu quisesse anulação, eu ia usar a palavra anulação. Tá bom? E aí a gente segue para o quarto passo. Quarto passo. Dentro da nossa razão do recurso. O quarto passo é aquele passo que tudo quanto é aluno morre de medo. Que é fazer o parágrafo, ou fazer o tópico, dos pressupostos de admissibilidade. Ué, professor, você vai abrir agora um tópico para isso, mas você já não falou na petição de interposição? Sim, falei na petição de interposição. Agora é hora de falar na razão do recurso. E eu vou abrir um tópico para falar dos pressupostos. E vou abrir aqui, ó, dos pressupostos de admissibilidade. Agora, eu não vou mais, não é fazer igual lá na petição de interposição, onde eu falei em 2 parágrafos. Não. Agora eu vou colocar o cabimento. Aí eu vou lá e fundamento o cabimento, né? A gente já viu. Artigo 1009 a 1014 do Código de Processo Civil. 2. Da regularidade formal. 3. E aí eu fundamento a regularidade. 3. Da tempestividade. E aí eu fundamento por que o recurso é tempestivo. 4. Do preparo. E aí eu falo da guia com recolhimento do preparo. Ou seja, olha aí, de novo, os pressupostos objetivos. Já terminei. E aí eu vou partir para os subjetivos. 5. Da legitimidade. E aí eu vou dizer por que o recorrente é legítimo. 6. Do interesse recursal. E aí eu vou falar por que ele está interessado naquele recurso. E o último, 7, da inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. E aí, ó, eu vou dizer que não existe nenhum fato que venha gerar um impedimento para o direito de recorrer. E, gente, isso daqui é tranquilíssimo de fazer. Luiz Guilherme levantou a mão, pode falar. Professor, boa noite. Eu só queria saber, não vai soar meio repetitiva de falar do cabimento e depois do interesse recursal, porque, tipo assim, a gente tem que mostrar o interesse recursal, a gente mostra o interesse da gente reformar a sentença ou anular ela. E o cabimento é você demonstrar onde que o recurso está previsto na lei. Né? Você vai falar, o artigo 1009 a 1014 do Código de Processo Civil
prevêem esse recurso de apelação, por isso que ele é cabível. Por outro lado, o interesse recursal é por que você quer recorrer? Por que você quer fazer uso desse recurso? Entendeu qual é a diferença? Ah, entendi. É porque eu tava achando que, por exemplo, no cabimento a gente já fala da questão que teve a sucumbência, porque teve a sucumbência a gente tá recorrendo. Não. No E aí no cabimento, interesse também, no basicamente isso. cabimento você vai mostrar onde que ele está previsto na lei, por que a lei admite o recurso de apelação. E no interesse você vai dizer por que você quer usar aquele recurso. Tá ok, professor, obrigado. Nada. E, gente, aproveitando a pergunta aí, olha só. Quando vocês vão fazer recurso de apelação, e é muito comum eu ver, né, corrigindo o recurso, que os alunos só mencionam cabimento, tempestividade e preparo. Esquece os outros. Esquece os outros pressupostos. Senhores, não existe hierarquia entre pressuposto de admissibilidade. Todos eles são iguais. Se todos os pressupostos podem fazer a minha apelação ser indeferida, então eu vou mencionar um por um e abrir um tópico explicando cada um deles. Tá bom? Então, não tenham preguiça na hora de fazer a apelação de vocês. Mencione um por um dos 7 pressupostos de admissibilidade. E aí, professor, terminei o 4º passo. E agora, professor? Falei dos pressupostos. Agora, meu filho, você vai fazer o 5º passo, que é o resumo processual. Resumão. Ué, professor, resumo? Sim. Você vai fazer aqui uma contextualização do que ocorreu até aqui no processo. Contextualizar tudo o que ocorreu no processo. Explicar. Aconteceu isso, assim, assim, assado. Você vai fazer a contextualização. Só que, gente, isso daqui não precisa ser longo. Você vai ser muito direto. Você vai apresentar isso de uma forma muito direta, muito rápida. Né? O recorrente ingressou com a petição inicial pedindo tal coisa. Já o recorrido em contestação argumentou tal ponto. Em réplica, o recorrente reafirma a petição inicial em tal sentido. Já nas provas foram juntados tais e tais provas. O juiz, em sentença, decidiu assim. Pronto. Eu fiz um resumo processual breve e direto explicando o que eu estou querendo. Mas quando eu termino de fazer esse resumo, aí a gente já entra no 6º passo. E esse 6º passo, eita, meu pau. Aqui a gente tem que preparar o pré-questionamento. Uau! Preparar o pré-questionamento, professor? Sim, filhão. Porque se você perder o seu recurso de apelação, você vai ter que fazer o recurso especial e o recurso extraordinário. Só que se você não tiver pré-questionado, já era. Esquece. Você não consegue fazer o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, no 6º passo, nós vamos abrir um tópico da ofensa à legislação federal infraconstitucional. Né? Isso daqui, ó, é o tópico, e eu vou fundamentar. É o tópico que cabe para pré-questionar o recurso especial. Né? Então, olha lá, preparei o pré-questionamento do recurso especial. Só que eu não posso parar por aí. Eu tenho que pensar que também cabe o recurso extraordinário. E aí eu faço da ofensa à Constituição Federal. E aí eu fundamento. E aí eu fundamento, e esse meu fundamento preparou o terreno para o recurso extraordinário. Então, gente, olha só, na apelação a gente já tem que pensar adiante. Por isso que eu estou colocando em vermelho. Vocês têm que preparar o terreno para o que vem depois. Porque se você perde a sua apelação, você já pré-questionou para poder fazer o recurso especial e o recurso extraordinário. Você já mencionou ali, ó, a sentença de mérito, ela ofendeu a lei federal em tal ponto, a sentença de mérito ofendeu a Constituição em tal ponto, e aí você já está pré-questionando, você já está pedindo para o tribunal dizer se a sentença ofende ou não,
Porque se o tribunal falar, não, a sentença tem que ser mantida, a Constituição que se dane, ora, aí você vai fazer o recurso extraordinário, tá bom? Então, o que se tem é a possibilidade de pré-questionar o assunto que eu poderei possivelmente depois levar para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, o sexto passo, coloquei em vermelho, né, porque isso não é uma obrigação, mas é fundamental a gente pensar que o pré-questionamento ele começa aí. Professor, e o que é pré-questionar? É a parte ter requisitado, a parte ter requerido uma resposta de um julgador, né? E aí o julgador de uma turma recursal, não é do juiz singular, não é a resposta de uma turma julgadora, e a turma ter analisado ou não aquilo. Então, eu já estou pedindo aqui, eu já estou pré-questionando aqui. Aí, se a turma não analisar, se a turma falar que não tem nada a ver, ok, fiz a minha parte, o que me permite ter cumprido o pressuposto de admissibilidade. Tá? Então, olha lá. Sexto passo, preparei o pré-questionamento. E o sétimo passo, professor? Sétimo passo é um mérito do recurso. E quando eu falo mérito, eu vou abrir um tópico assim, ó. E aqui eu vou fundamentar com todas as fontes do direito. Gente, é lógico que eu vou dar preferência para a jurisprudência. De preferência mesmo para a jurisprudência do tribunal que eu estou levando o meu recurso. Se é um recurso que vai para o TJDF, eu vou caprichar nas jurisprudências do TJDF. Né? E aí é evidente que eu vou usar o Supremo, vou usar o STJ, mas eu tenho que caprichar na jurisprudência. Por quê? Para mostrar para aquelas turmas que eles já têm entendimento no sentido que eu quero. Professor, e se quando eu estiver fazendo o meu recurso, a minha apelação, e eu achar só jurisprudência contrária? Aí, meu filho, já avisa para o teu cliente que ele vai perder. Porque se você só está achando jurisprudência contrária, é porque a coisa está feia para o teu lado. Né? Já que, ora, se naquele casos similares o tribunal só está indo contra, já avisa para o cliente que a chance de dar ruim é muito grande. Tá? Então, no mérito, nós vamos fundamentar o motivo do nosso recurso. Lembrando sempre de apostar na jurisprudência. Professor, prova da OAB, o que você indica? Prova da OAB, você só tem o seu vademécum. Então, você não tem outra coisa, você só tem o seu VAD. VADzão velho de guerra, né? Tem gente que compra o vademécum, aí faz a faculdade de Direito, depois passa o mesmo vademécum para o filho, que faz a faculdade de Direito, e passa o mesmo vademécum para o neto, que vai fazer a faculdade de Direito. Né? Esse vademécum, você queima ele. Ou então coloca num quadro, porque isso é uma relíquia. Não faz isso. Isso daí é a artimanha do demônio para você reprovar no exame de ordem. Então, olha só, quais são as dicas de vademécum que eu dou? Dê preferência para aquele vademécum que você usa durante a faculdade. Não é o velho, é da mesma marca. Né? Então, por exemplo, se você sempre usou o vademécum da Saraiva, dá preferência para ele. Né? Da Riedel, preferência para ele. Não fica tentando mudar de vademécum no dia da prova da OAB, porque senão você se lasca, meu filho. Então, dá preferência para o vademécum que você sempre usou. Agora, professor, eu não me importo com isso não. Pode ser qualquer um, eu gosto mesmo e tá tudo certo. Pode ser qualquer vademécum. Então, eu vou te dar uma sugestão. Na hora de comprar um vademécum novo, procure aquele que tenha um índice remissivo bom. Você vai olhar isso aqui, ó. Índice remissivo. De preferência, aqueles índices remissivos que eles estão espalhados no texto da lei. Então, por exemplo, você está lá, você está procurando dano material. Aí você achou o artigo 5º, inciso 10º da Constituição. Você começa procurando na Constituição. Achou lá, 5º, 10º. Embaixo do 5º, 10º tem que ter escrito lá. Vide artigo 186 e 927 do Código Civil. Ora, se tivesse inscrição é porque o vademécum é bom. Ele está te remetendo ao que você precisa saber. E ele vai te remeter, inclusive, para súmulas vinculantes, para os temas, para os efeitos repetitivos. Ele vai te remeter às outras coisas importantes do vademécum quanto ao assunto. Esse é um vademécum bom. Tá bom, gente? Então, fica a dica aí do vademécum. Agora, professor,
Terminei o 7º passo. Falei do mérito. E agora? Agora, filhão, agora é a parte mais gostosa da nossa apelação, que é o 8º passo, que é o pedido. Aí eu coloquei no singular, porque aqui não é para exagerar, não é para chutar o balde. A gente vai abrir um tópico dos pedidos. É só para ficar bonitinho. E aí a gente faz, ó, ante o exposto, requer o provimento, o recebimento e provimento do presente recurso, no sentido de reformar a respeitável sentença de mérito, concedendo à parte seu cristalino direito exposto na exordial. O chance exposto na exordial. Uma pedidão, bem simples. Você vai falar assim, ô, tribunal, olha só, recebe, dá provimento por recurso e concede para a parte aquilo que ela pediu lá na inicial. Só isso. Só isso. Ué, professor, eu não preciso ficar pedindo 1, 2, 3. Não, você vai fazer só isso aqui. Porque com isso, o tribunal ele já vai reformar ou vai manter aquela sentença recorrida. Professor, ok, terminei de fazer os pedidos. O que eu faço agora, professor? Agora, meu filho, é correr para o abraço. É o fechamento. O fechamento da razão do recurso. Isso aqui é moleza, ó. Nestes termos, pede-se provimento. Agora, a razão do recurso é provida ou não provida. Não é igual à petição de interposição, que é deferido ou indeferido. A razão do recurso é provida ou não provida. Nestes termos, pede-se provimento. Eu estou usando lá Cocos, na Bahia, né? Então, ó. Cocos, Bahia, 7 de junho de 2022. Então, local, a data. O nome do advogado e o número da OAB. OAB número e eu finalizo o meu rolê. Olha só, gente, assim nós terminamos uma apelação inteira, né? Foi exatamente 1 hora de aula e nós conseguimos falar de uma apelação inteira, passando desde a petição de interposição até as razões do recurso, os detalhes que podem ser explorados de vocês, tanto na segunda fase quanto na primeira fase. Tá bom? Professor Igor, espero ter correspondido aos interesses dessa galera aí, né? E, galera, sigam depois no Instagram, que lá eu dou dica direto para a prova da ordem, eu acho que vai ajudar a vocês. Eu vou mandar o arquivo para o professor Igor e ele vai disponibilizar para vocês lá no grupo, né? Ele vai passar para vocês, tá bom? Gente, no mais, fiquem com Deus, vocês são sensacionais, amo vocês, a gente se vê por aí, né? Nos encontramos. Mestre Igor, forte abraço, disponha sempre, tamo juntos e valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo e abraço para vocês.